Bem, pessoal, pensa em um cara que tá aí com a festa de final de ano extremamente complicada, é o governador do Rio de Janeiro. Ele cancelou as viagens, saiu a matéria agora da Folha de São Paulo e realmente ele tá tendo um péssimo final de ano, né? Dizem que está muito abatido. Eu vou falar pra você, a coisa tá ficando feia, porque a Polícia Federal tá partindo pra cima dele de maneira absurda. Ele até um tempo atrás tinha dado uma declaração aí, não, tá tranquilo, tá tudo certo e tá tudo resolvido, né? Não tem problema nenhum. Só que agora o que dizem as pessoas ao entorno dele é que a casa tá caindo de vez, tanto é que ele mudou os planos e a coisa tá ficando complicada. Eu vou passar tudo isso aí pra você. Mas antes disso, né, eu queria te desejar um Feliz Natal, né, um Feliz Ano Novo aí pra você e pra sua família. Sinceramente, não era o que eu gostaria de estar falando aqui, mas, né, o governador aí do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, né, eu sou o Cláudio, mas ele é o Cláudio Castro. O cara tá com sérios problemas aí e eu vou ser obrigado a falar sobre essa situação. Começou, pessoal, aqui, ó, tá? A situação do Cláudio Castro começou desse jeito aqui, assim, ó. Tá? Cláudio Castro cancela a viagem e prevê aí praticamente novos planos. Então, você vê a situação do governador Cláudio Castro lá do Rio de Janeiro, que não tá nada fácil, né? Aparentemente tava tudo certo, tudo resolvido, mas a coisa foi se complicando, porque envolveu aí alguns familiares dele, e aí você sabe como é que é, quando envolve pessoas assim bem próximas, a coisa vai ficando feia, né? Algumas pessoas aí à parte, aquele amigo, o Queiroz, sei lá quem, esses caras vão tirando de lado, você vai descartando, só que nesse caso, não tem como descartar, porque é da família, tá? Então a coisa ela vai ficando ali complicada. A Folha de São Paulo aqui fez uma matéria extremamente, né, significativa, boa, e a gente vai falar aqui sobre a situação do Cláudio Castro, tá? E antes disso, deixa eu me apresentar, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de Justiça e Política, é muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa situação aí do Cláudio Castro, tá? Eu sou o Cláudio Pereira, ele é Cláudio Castro. O que aconteceu aqui, tá? Em relação aí ao Cláudio Castro que você tá vendo aí na tela, matéria da Folha de São Paulo, é o seguinte: a Polícia Federal simplesmente bateu lá a porta da casa dele e também do irmão dele, né? Sobre o quê? Qual foi o argumento da Polícia Federal? Por que é que a Polícia Federal tava batendo lá a porta e estragando todas as viagens do final de ano? Você tem uma noção, ele cancelou as viagens que ele tinha para a China e para outros locais aí que eu vou mencionar para você. O Cláudio Castro aí, pelo menos foi falado, foi veiculado que ele estava fazendo parte supostamente de um desvio aí de verba, né? A coisa ficou feia, pessoal. Vocês vão saber, né? É um negócio assim horroroso. E o que acontece? A divulgação foi que, de certo modo, o Cláudio Castro estava fazendo parte aí de um esquema extremamente complexo. Já faz um tempo já. Tudo isso foi envolvido até dinheiro, né, que foi encontrado em dinheiro vivo, tá? Mais de 100 mil reais, eu vou falar a conta exata para você. Então, você tá sabendo aqui da situação do Cláudio Castro. Eu sempre, né, confundo aqui o nome dele, mas é isso aí, o governador do PL lá do Rio de Janeiro, né? Lá do PL do Bolsonaro. Enfim, tá? O que aconteceu? E pra poder piorar tudo isso aí, a Polícia Federal foi pra cima, chegou lá na casa dele, coisa e tal, sobre um suposto desvio, né? Pra poder piorar tudo isso, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, autorizou aí praticamente a quebra de sigilo, tá? Do Cláudio Castro, do governador lá do Rio de Janeiro, amigo do Bolsonaro, autorizou, não, a quebra de sigilo telefônico, bancário, enfim, quero saber de certo modo com quem ele estava conversando, com quem, né? Porque encontraram planilhas lá na casa dele. Quero saber com quem estava conversando, quanto que movimentou, tudo isso. Então isso foi desmoronando, né? Moro, né? Mas foi desmoronando aí a vida do Cláudio Castro aí. Até a princípio ele tava tranquilo, só que a coisa, como eu já mencionei pra você, ela foi ficando um tanto que terrível, um tanto que, né, foi piorando a situação, complicando mais. Aí você fala assim, mas não é assim, tá tudo certo não, encontraram dinheiro lá na casa de alguns parentes dele lá e a casa foi caindo. Então o STJ partiu pra cima e a coisa foi ficando complicada. E pra poder, né, não, né, para poder piorar, sendo até redundante, né, o que aconteceu? A Polícia Federal foi para cima, chegou lá e de certo modo foi para cima do irmão do Cláudio Castro, que é o presidente do conselho lá do Rio de Janeiro, Vinícius Rocha, né? E aí, ele teve uma busca e apreensão da Polícia Federal e a casa caiu. Por quê? Né? Junto com outros suspeitos. O que acontece? Tinha mais de 128 mil reais lá na casa que foi encontrado, né? Lá na casa deles, lá dos suspeitos. Então,
O Cláudio Castro já ficou assim, bem, se tava difícil, né? Pelo menos estava fácil. Agora, ficou mais difícil ainda porque encontrou dinheiro lá na casa lá, né? Eu vou falar pra você, encontrou até dinheiro em dólar. Então, o que que acontece? As minhas viagens que eu tinha pra China não vai dar mais. Viagem que eu tinha para os Estados Unidos, cancela tudo. Os voos cancela, hotel cancela. Cancelou tudo, tá? Porque você fala assim, mas não, Cláudio, as coisas não funcionam assim, ele tá tranquilo. Não tá tranquilo nada, cara. Pra você ter uma noção, uma confusão, um quebra-pau terrível. Mudou até de advogados criminalistas, ou seja, os caras que são especialistas lá na outra, né, são duas partes do Código Penal brasileiro, não sei se você sabe, uma destinada às pessoas comuns, né, convencionais, e as outras destinadas a uma destinada à população de modo geral e a outra destinada especificamente a funcionário público. E é aí onde a casa caiu para o Cláudio Castro. Ou seja, ele estava de certo modo com viagem marcada lá e já ficou ligado. Estava com viagem para a China marcada lá para o dia 3 de janeiro. Já praticamente aí já cancelou, tá? Tava com viagem lá com familiar lá para os Estados Unidos e só voltaria no final do mês. E pelo visto não vai mais, tá? Por quê? O motivo das investigações aí, praticamente aí, abalou o Cláudio Castro, governador lá do Rio de Janeiro. Porque, de certo modo, esse outro rapaz lá, o Rocha, né, é filho da madrasta do Cláudio, ou seja, é bem complicado, é irmão de criação, então isso é muito ruim. O cara tá passando por uma situação dessa e a Polícia Federal investigando e partindo pra cima, tá acusando aí, de certo modo, que houve um esquema, um desvio de dinheiro aí de programa de assistência social entre 2017 e 2020, ou seja, já faz um tempo já que tá essa situação constrangedora e a Polícia Federal foi pra cima. E aí quando envolve aí irmão de criação e mais outros personagens que a gente vai mencionar daqui a pouquinho no vídeo, aí a casa vai caindo. Isso é chato, isso é constrangedor, né? Pra ele lá, governador do Rio de Janeiro, né? Família, sei lá o que, né? A favor da família, a favor do país. E aí o cara tá numa situação dessa desde a época lá que era, né, vereador e depois foi vice-governador, ou seja, ficou muito complicado. E ele também está envolvido em tudo isso, pelo menos é o que se fala, né? Que é investigado por ter recebido propinas de empresários, né? No caso aí de projetos, que seriam projetos sociais destinados à população, os caras aparentemente estavam aí recebendo dinheiro. Então tem delação aí, tem muita coisa ruim aí, de certo modo, para o Cláudio Castro e a coisa vai ficando complicado, tá? Tem aí o Cláudio Castro e todo mundo vai negar aí essas acusações, só que a coisa tá extremamente complicada. Na casa do irmão do Cláudio Castro foram encontrados aí 128 mil reais, tá? Em 128 mil reais em dinheiro vivo mesmo, e também cerca de aproximadamente 7.535 dólares, tá? Ou seja, os agentes foram pra cima, levaram o celular do Sárcia, né, planilhas e um monte de coisa. E aí, o que acontece? O Cláudio Castro resolveu aí ficar preocupado. Por que será que ele, né, por que será que ele adiou tudo isso? Por que será que ele pulou fora e tal? Né? Por que será que ele cancelou todas as viagens aí? Bem, né, é um cara que é realmente a favor da família, a favor do país, mas, de certo modo, as coisas foram ficando um tanto que complicada em relação aí para o Cláudio Castro, pessoal. Então, como eu já havia mencionado para vocês, a Polícia Federal partiu para cima, tá agindo aí de modo rigoroso. Ele vê a pública aí dizendo que não tinha nada, que tava tudo certo, tava tudo tranquilo, mas a verdade é que não, tá? Então você tá, pelo menos você conseguiu acompanhar um pouco mais da situação. Esse é um vídeo mais básico, um vídeo mais rápido. E assim, eu fico muito triste com tudo isso que tá acontecendo, né? Em resumo, em toda essa situação, porque cai sempre naquela mesma falácia: família, Deus, pátria, amor, sei lá o quê. E aí quando a gente vê, é só esses esquemas. E, de certo modo, você vai compreendendo por que é que os estados não crescem. Por que é que, de certo modo, o estado não ganha o estado, por exemplo, do cara lá, o Rio, dentre outros aí,
não tá tendo um sucesso significativo. Por quê? Justamente por conta disso. Os caras não perdoam nada. Até projetos aí que seriam para poder beneficiar, né, de certo modo, os menos favorecidos, você tá vendo aí que, consequentemente, os caras estão aí, né, supostamente recebendo dinheiro, né, e é por isso que, consequentemente, você vê os caras enriquecendo cada dia mais e mais, e, de certo modo, a população empobrecendo cada dia mais e mais, tá? Então tem sempre aquilo. Não tem menos, né? Tem mais riquezas e mais pobreza. E é realmente lamentável tudo isso, porque eu não sei o porquê. Algumas pessoas, quando o cara fala pátria, família e amor e sei lá o que, mas não sei o que, aí as pessoas vão e votam nesse cara. Realmente lamentável. Então, espero aí que, de certo modo, que essas coisas sejam resolvidas, né? E que, né, isso tudo seja sanado de modo geral. Então você tá vendo aqui como é que eu posso mencionar para você a coisa ficando um tanto que complicada aqui para o Cláudio Castro. Então, pessoal, é isso. Obrigado pela presença aí, obrigado pelo moral. Já aproveita e já deixa um like aí, porque é extremamente importante você dar essa força aí, beleza? Então, é isso. Obrigado a você. A gente se fala na próxima. Valeu, obrigado!